primeiro, permita-me dizer um pouco o que seria a criatividade, né? A criatividade seria uma forma de olhar um certo assunto além daquilo que os teus olhos podem ver. Ver uma certa solução para um problema além daquilo que os teus próprios olhos podem ver. A criatividade podemos chamar de uma inspiração, mas no fundo é ter solução de um problema acima daquilo que o teu próprio olho pode ver. Por exemplo, se der-me 30 minutos, eu posso ter uma solução mais clara para o nosso desafio. E a buscar imaginações que agora não consigo estimulá-las para que eu pudesse ver qual é a posição certa que a seta podia virar para trazer do copo. Isso é que seria a criatividade. Então, é uma forma que um ser humano tem de olhar uma certa coisa além daquilo que o próprio olho pode ver. E eu costumo dizer que eu era cego, mas agora vejo. E muitos perguntam, quando é que foste cego? No fundo, eu era cego mental. Eu via as coisas, aquilo que o meu olho físico via. Mas agora eu vejo além disso, vejo daquilo que o meu olho mental consegue ver. Eu costumo ver as coisas na minha mente antes de vê-las com os olhos. E percebi também que tudo aquilo que eu vejo com o olho, a minha mente é que me permite que eu possa ver. Então, é aqui onde encontramos essa ideia da criatividade. Ok. Agora, será que existem sinais que devem nos indicar que alguém é bastante criativo? Bom, primeiro dizer que todo ser humano é criativo. Todo ser humano nasce com criatividade, por isso que o tema é estimular criatividade. Alguém já tem a criatividade, mas adormecida. Nós temos que estimular essa criatividade. Então, para vermos que uma pessoa é criativa, é possível, sim, tem sinais visíveis na criatividade. Por exemplo, nós podemos perceber que até os câmeras, quando estão cá, você pode não perceber muito, porque acham que é só por uma câmera estar aqui a filmar, mas eu venho de fora, quando sento olho para todos eles, começo a perceber que um tem uma forma única de estar com a câmera, enquanto que aquele, quando pega a câmera, tem uma forma... Para mim, é uma forma dele mostrar que é criativo com aquilo que ele faz. Por exemplo, as coxinhas é uma criatividade. Fazer em vez de farinha de trigo, fazer com mandioca. Isso é uma criatividade. Então, criatividade é sempre pegar, acrescentar algo em alguma coisa que já existe ou criar uma nova coisa. Inovar ou criar uma nova coisa. Então, esse que é um sinal visível de uma pessoa criativa. Por exemplo, digamos, a forma de fazer televisão ou rádio tem muita criatividade. Há coisas que normalmente um apresentador, um locutor não faz, ou que até não, sai um pouco fora daquilo que é o padrão normal, mas acabas fazendo pela criatividade que tens, acaba ficando com lógica. Apanhaste um papel há pouco tempo, eu vi que estavas meio tenso. Será que basta para apanhar? Mas criaste alguma ideia para baixar, apanhar o papel e levantar os papéis. Isso é criatividade, isso é que chama-se criatividade. Então, há pontos visíveis, quando as pessoas fazem, nós conseguimos perceber que esta pessoa é criativa. Há aquelas pessoas que decoram chinelos. Comprei um chinelo e, de repente, decorei. É uma criatividade. Eu mudei um chinelo que já existia por uma coisa que veio à minha mente e coloquei lá. Então, aquele chinelo que eu colei, é aquilo que eu disse antes. O meu olho ainda não tinha visto um chinelo com as miçangas que eu pus, a minha mente já viu e eu coloquei, e os olhos da Juliana que vão ver aquilo que minha mente imprimiu para aquele chinelo. Eu não estava a dizer ser cego e agora vir com a mente. É mais ou menos isso. Então, sinais de criatividade seriam mais ou menos nessa direção. Como estimular a criatividade em época de crise? Obrigado. 11 horas e 16 minutos. Como estimular a criatividade e ganhar dinheiro em época de crise? Dr. Bernardo, nós nascemos ou nos tornamos criativos? Nós nascemos criativos. Nós nascemos criativos, exatamente. Okay. É assim, o ser humano nasce primeiro, digamos, nasce com um talento, nasce com um dom e com criatividade. Só que a maior parte das vezes nós não sabemos aonde é que temos talento, em que área temos talento, por isso que não conseguimos atingir o sucesso, porque nós nascemos
seguimos aquilo que achamos que queremos fazer. Nós não Pois, paramos mexemos muita coisa, né? sem querer saber se tenho talento nisto ou não. E depois tem a parte do aprender uma certa coisa. Eu posso não ter talento para dançar, mas posso aprender a dançar, porque a minha mente tem essa possibilidade de deixar-me aprender a fazer uma certa coisa. Mas dentro do cérebro já existe uma parte que é criativa, e para o ser humano já tem essa parte também que tem dom para uma certa coisa. Eu costumo dizer que o ser humano está na Terra por uma missão. Então, antes de você descobrir a sua missão, nunca vai descobrir o seu dom. E dificilmente vais perceber qual é o seu real talento. Então, nós temos que fazer um pequeno exercício para perceber qual é a sua missão primeiro na Terra, e aí vais perceber qual é o teu real dom, o que é que você deve fazer para atingir aquilo que é a sua missão. Aí você vai descobrir qual é o seu dom e qual é o seu talento. E vais perceber também qual é a área onde você pode ser mais criativo do que as coisas que andamos a fazer. Eu posso ser criativo é muita coisa, mas se eu me focar na área certa minha, naquilo que eu tenho talento, naquilo que eu tenho dom, serei mais criativo ainda do que o que pareço ser noutras áreas. Então, o ser humano nasce já criativo. Isso é nato, a gente nasce com criatividade. Temos que saber, acima de tudo, onde depositar as nossas energias. Exato, né? Exatamente. As nossas energias. Então, dizer o seguinte, para estimular a nossa criatividade... Antes até dessa pergunta, por que razão as pessoas em algum momento perdem a criatividade? Certo. Falamos, acho que foi mês passado, quando falamos de dinheiro, né? Sim. Na verdade, as pessoas diminuem-se, tiram energias delas e colocam a energia numa certa coisa. Então, automaticamente você não vê teu potencial porque o teu principal objetivo é alcançar essa certa coisa. Se eu estou à procura de dinheiro, a 100% dinheiro, automaticamente não vou conseguir me concentrar naquilo que eu sou ou que sou capaz de fazer para conseguir dinheiro. Vou me concentrar simplesmente no dinheiro. Por isso que às vezes quando... vou dar um exemplo um pouco mais claro. Quando somos obcecados por uma menina, né? Acabamos esquecendo muito de nós. A gente faz coisas que não fazem sentido. Por quê? Porque põe aquela pessoa em primeiro lugar e deixa a mim para o último lugar. E acabo me perdendo naquilo que é o ser humano. É isso que acontece conosco. Quando nós colocamos o dinheiro em primeiro plano, começamos a perder aquilo que somos nós como seres humanos e esquecemos o que é que nós podemos fazer para conseguir ter esse dinheiro. Então, automaticamente, perdemos a criatividade. Não conseguimos criar. Porque a nossa mente está bloqueada só com o dinheiro. Estou a pensar só no dinheiro. Sim, o foco está ali. No dinheiro, então esqueço o que é que eu tenho que fazer para ganhar esse dinheiro. Por isso que alguns depois começam a roubar, começam não sei o quê, porque ficam frustrados, não conseguem perceber como fazer de uma forma boa para ganhar esse dinheiro. Bloqueiam-se. Okay. Então é onde perde-se essa criatividade. Olhando aqui para a Irundina, que fez esta versão da música Doce do Edgar Domingos, aliás, uma resposta, né? A música do Edgar, aí mostra também este ponto da criatividade. Bom, vou tocar alguns pontos que eu percebi. Tenho que tentar fazer perceber o que eu estou a falar. Criatividade na música ela trouxe nem tanto. Sim. O que eu vi mais é talento nela. Okay. Ela disse de antemão que alguém escreveu para ela. Então seria criativa se ela escrevesse essa música. Agora ela fez algumas coisas cá na atuação que gera criatividade. Ela fez alguma coisa que tentasse combinar com aquilo que ela está dizendo na música. Então criou uma dança que pudesse combinar com as palavras dela, aí já é criatividade. Okay. Mas dentro da própria música... Performance, exatamente. Né? Então, dentro da própria música eu sinto essa parte porque alguém escreveu para ela. Agora, se ela trocou algumas coisinhas e colocou certinhas como devem estar, aí estaria a ser criativa. Ok. O fato, por exemplo, dela, digamos, encarnar e cantar a música, porque uma coisa é eu receber uma letra, alguém escreveu, e também não conseguir como é que uma palavra não certa. Conseguir enquadrar-se na música. Exatamente. Aí estamos falando de talento, não criatividade. Talento ou dom. O dom. Exato. Okay. Já não é exatamente criatividade. Criatividade é eu ter um talento. É muito mais do que isso, não é? Não. Como é que eu vou dizer isto? Eu tenho um dom. Sim. Meu dom é falar. Ok. Então, para eu não falar coisas que não fazem sentido, eu tenho que estudar para usar o meu dom para coisas positivas. Então, é isto que eu quero trazer. Boa. Então, a minha criatividade é de eu pegar aquilo que eu estudo e saber como dizer às pessoas, saber ensinar as pessoas. Okay. Então, junto o meu dom com criatividade. Ok. Percebido, Dr. Bernardo Maulela. Agora, estamos em época de pandemia. Como é que nós podemos estimular a nossa criatividade para ganharmos algum? Certo.
Primeiro dizer que o crescimento dói. O crescimento tem um preço. Se formos a reparar, as crianças pagam por esse preço. Tem que gatinhar. Quando gatinham, acredito eu que o joelho dói. Não me recordo quando eu era criança senti dor, mas acredito agora que gatinhar dói. Então é um preço que a criança paga para crescer. Ela tem que gatinhar, sentir a dor ao gatinhar, tem que se levantar e cair, sentir a dor quando cai a tentar andar. Então este é o preço que um ser humano tem que pagar para poder crescer. Então nós não podemos crescer sem pagar nenhum preço. Temos que pagar sempre alguma coisa para podermos triunfar na vida. Se nós não queremos pagar, automaticamente não vamos conseguir fazer nada. Então, para nós, como crescidos, o preço que nós temos a pagar é de perceber o meu círculo, as pessoas que me rodeiam, será que deixam-me ser aquilo que eu quero ser? As pessoas que me rodeiam, a conversa que eles trazem para mim, será que constrói aquilo que eu quero ser? Se não constrói, tenho que me livrar dessas pessoas, eu tenho que me separar dessas pessoas. Então, este é o primeiro preço que nós estamos a fazer. Se eu digo que... por exemplo, eu quero estudar e todo mundo ao meu redor não vai à escola, não gosta de escola e nem sabe ler, eu tenho que me afastar dessas pessoas. Se eu não tenho o dom de ensinar essas pessoas a serem aquilo que eu quero ser, não vale a pena me envolver porque eu vou perder nessas pessoas. Eu tenho que sair desse meio e se eu quiser ajudar, chamar alguém que possa conseguir ajudá-las. Mas eu, em primeiro lugar, tenho que sair dessas pessoas. Então isto é um preço que temos que pagar. Nós temos que nos livrar daquilo que nos deixa voar. Então tem que sair disto. Um pássaro, quando tem os filhos, ele costuma levar os filhos e larga no alto. Cai, morre, morreu, se conseguiu voar, voa. Então isto é um preço para podermos crescer. Então todo ser humano tem um preço para crescer. Só que a gente diz, dói. Não dói quando você tem amor com aquilo que quer fazer. Tem que pagar este preço para poder triunfar na vida. E outra coisa, nós temos que voltar um pouco para a nossa infância. Pergunta para si mesmo, por que uma criança sempre tem perguntas? Por quê? Essa pergunta, essa questão pode trazer para si, ou a resposta disso pode trazer para si uma forma de olhar diferentes coisas. Por exemplo, uma criança quando pergunta, pai, por que estamos aqui? É a identidade, ela quer saber primeiro a localização, estamos aqui a fazer o quê? Pai, quem sou eu? Por que sou rapaz? Pai, minha filha há dias perguntou, pai, por que eu sou escuro? Sou escura, desculpa. Então, é uma identidade, são os porquês, ela quer uma resposta dos porquês. Então, um ser humano normal também, ou um ser humano que quer triunfar na vida, tem que ir buscar essas questões para agora. Por quê? Quando? Onde? E como? Por exemplo, eu quero dinheiro, eu tenho que perguntar por quê, para quê e como conseguir esse dinheiro e quando é que eu quero esse dinheiro. Com essas perguntas, eu terei uma resposta que vai estimular alguma coisa em mim para que eu possa fazer para ganhar esse dinheiro, em primeiro lugar. Agora, se eu não tenho essas perguntas todas para mim, eu só quero dinheiro. Querer dinheiro todo mundo quer. Então, a qualquer carteira que eu for ver com Deus, eu meto a mão para trás esse dinheiro. Porque não estou a perguntar para mim aonde eu tenho que ir buscar esse dinheiro. Como é que eu quero esse dinheiro? Eu quero um dinheiro limpo. Então, como fazê-lo? Aonde ir buscá-lo? Então, é que eu começo a buscar a criatividade. Terceiro passo. Nós temos que gostar de um problema. Aquilo que muitos dizem, eu não quero problemas. Você tem que gostar de um problema. É do problema que você tem solução. Sem problemas, praticamente você não é pessoa. Há quem diz para mim, Maulela, você tem problemas? Claramente que eu tenho, só colho diferentes problemas, porque com um problema eu aprendo. Eu quando saio de casa, tudo que eu encaro na rua, eu aprendo com isso. Okay. Tudo aquilo que é problema para mim, quando eu encontro uma solução, fico feliz. Porque eu aprendi alguma coisa com aquilo que eu resolvi com o meu problema. Então nós temos que ter um problema para ter uma resposta. Essa resposta será uma solução para ir onde você quer chegar. Por exemplo, se alguém constrói um prédio e pensa em pôr escadas, é porque teve dificuldade de chegar para o piso a seguir que ele fez lá em cima. Então, para chegar, tinha que fazer uma escada. Então, teve um problema e pensou numa solução. Então, isso temos que ter nós também. Temos que ter um problema para ter uma solução. Então, se você evita problemas que refiro não é bater nas pessoas, roubar os vizinhos, não. Sim, sim. Um problema de vida que você queira resolver. Por exemplo, há quem diz, não posso... não tenho como ir à escola porque não tenho condições para pagar para subir um chapa, por exemplo. Está tudo bem. Mas se você sentar e pensar, você quer a escola, qual é a outra opção de chegar à escola sem ter que pagar transporte, por exemplo? E eu posso ir a pé. Para não atrasar, o que tens que fazer?
tenho que acordar um pouco mais cedo. Estou a ser criativo, estou a começar a buscar soluções para aquilo que eu quero fazer, para ter solução daquilo que eu quero da minha vida. Então, nós temos que ter um problema para chegar, para atingir um certo objetivo. Quarto passo, nós temos que gostar de ter ideias e valorizar aquilo que é a nossa ideia. Eu tenho uma ideia, eu tenho que valorizar a minha ideia. Se eu não valorizo a minha ideia, nunca serei criativo, nunca vou construir nada. Então eu tenho que valorizar a minha ideia. Eu pensei uma coisa X, como é que eu faço para conseguir atingir isto? Se eu não tenho um outro passo a seguir para atingir isso, eu posso procurar Five. Pensei numa coisa X, mas essa coisa não estou a perceber como eu posso fazer para atingir uma coisa X. Se procuro Five é porque eu sei que Five, as coisas que falo, aquilo que pensa, está um pouco acima daquilo que eu sou. Nunca eu procuro uma pessoa inferior aos meus pensamentos. As pessoas inferiores a mim têm que aprender de mim, não eu aprender delas. Então, temos que começar a pensar dessa forma. Quando tenho um problema, eu tenho que procurar soluções nas pessoas que consigam ter soluções para mim. Eu tenho que ler, tenho que ver filmes. Eu quero ser eu gosto, por exemplo, de séries policiais, filmes, coisas. Eu tenho que ver o que eu quero lá dentro. Quero ver como é que resolvem-se casos. Então, tenho que ver um filme policial para perceber como é que as coisas funcionam lá. Então, se eu for ver um filme, um romance, não vou aprender aquilo que eu quero aprender. Então, eu tenho que ir buscar uma coisa que me ensina aquilo que eu quero aprender. Então, se eu quero alguém que me estimule para chegar a um certo sítio, tem que ir aquela pessoa que tem aquilo que eu quero. Não estou a falar de cobiça, estou a falar de essa pessoa conseguiu, então vou dar-me um caminho certo para eu conseguir aquilo que eu quero também. Apesar das coisas serem diferentes, a forma de pensar, de estar, mas aquele caminho que ele seguiu, se eu for a seguir também, eu vou perceber de lá quais são as voltas que eu vou dar para atingir aquilo que eu quero atingir. E o outro passo é escrever. Tudo aquilo que você pensa é bom escrever. Se não quer escrever, pega um telefone e grava em áudio. Porque nossa mente, a nossa mente é boa e é má ao mesmo tempo. A nossa mente é preguiçosa e... é preguiçosa e é muito flexível. Quando nós queremos recordar de alguma coisa que deixamos passar, é possível que ela não nos traga essa informação. Ou ela quer pensar uma outra coisa, ou ela não quer pensar naquilo que nós passamos. Então, automaticamente nos bloqueia. Esqueci tudo aquilo que eu programei ontem que ia fazer hoje. Agora, se escrevemos, se gravamos... Podemos ir buscar para rever. Sim, e conseguimos tomar o passo a seguir. O outro passo é... Vamos ao outro passo, aos outros passos daqui a bocado, mas atenção, são dicas muito importantes e muito válidas, sem sombra de dúvidas, que o Dr. Bernardo está aqui a deixar ficar, como estimular então a criatividade e ganhar dinheiro em tempo. Do anterior bloco, o Dr. Bernardo estava aqui a deixar ficar algumas dicas para podermos então estimular a nossa criatividade e, acima de tudo, para ganharmos dinheiro neste período da pandemia. Certo, ok. Das dicas que eu já deixei, que são essenciais. Sim. Agora, deixa-me dizer como ganhar dinheiro com isso, certo? Sim. Nós temos visto muitos alunos, por exemplo, que perdem um ano porque têm lançado piadas na sala de aulas, sabotam os colegas ou o professor. Sim. E acabam perdendo o ano. Mas se saírem da sala de aulas e irem fazer isso num palco, numa televisão, pode trazer dinheiro para eles. Em vez de perder um ano, podem ganhar dinheiro com isso. Então, é só sair do sítio onde você está e ir para o sítio certo para fazer o que tu vai fazer. Dizer, se formos agora a uma paragem qualquer, vamos encontrar lá pessoas que chamam de mojeiros. São pessoas que ajudam os cobradores a encherem o chapa para o chapa tomar a direção que tem que levar. Às vezes elas só sentam dentro do chapa e nós, passageiros, percebemos que o chapa a seguir é aquele que vai executar ali alguém. Vamos lá, entramos no chapa, ele depois levanta-se, leva 10 meticais do cobrador, vai embora. Quer dizer, só sentar já é possível ganhar dinheiro com só sentar. Então, com isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos muitas ferramentas para ganhar dinheiro, só que nós não fazemos porque pensamos que é pouco. Mas quando você já tem todo o plano feito, como eu disse, tudo escrito, você quer um ponto de partida para chegar onde você quer chegar. Então, você pode fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, para atingir o plano que você quer seguir neste momento. Dizer também que eu via alguns jovens que vendiam dinheiro. Vendiam trocos em moedas para cobradores, onde eu dou-te 4 meticais, dás-me 5 meticais pegado. E o cobrador fica com moedas de um metical e eu ganhei um metical dele. São 10 meticais, eu dou-lhe 8 meticais, ele dá-me 10 meticais. Então, estou a vender moedas para um cobrador. Então, uma forma de criar alguma coisa para ganhar dinheiro. Há jovens que pegavam cartolinas
cortavam, quem soube chapa sabe disso, cortam as cartolinas, fica um montão de cartolinas pequeninas, né? Vendem para cobradores. Quando eu subo um chapa no Esquelene, ele dá uma cartolina, no museu eu pago 10 meticais, que é para saber onde é que eu subi. A partir de Esquelene para cá dá umas cartolinas e de Magolino para cá são 12 meticais. Então, para o cobrador saber qual é a distância que eu subi, usa a cartolina. Aquela pessoa que corta aquela cartolina foi criativo em cortar para ganhar dinheiro. Então, todos nós, na verdade, todos nós temos como ganhar dinheiro. É só abrir nossa mente e pensar o que fazer para ganhar dinheiro. É fácil ganhar dinheiro, né? Então, então, dizer que pode ligar para nós para conversarmos um pouco mais sobre esse assunto para 84 75 38 86 9, 84 75 38 86 9. E também temos um manual de reprogramação mental para que você possa saber como fazer isto sozinho. Lendo o manual e respondendo algumas questões que estão lá, você pode abrir a mente para ser uma pessoa diferente daquela que você já é. Então pode ligar para 84 75 38 86 9. Muito obrigado, Dr. Bernardo, pela participação. Até breve. Obrigado. Até breve. Ok, vamos